E hoje o nosso encontro é muito especial. Nós vamos conversar com o elenco da peça Bruta Flor, um espetáculo que emociona, provoca e convida o público a refletir. Sejam muito bem-vindos e vamos juntos mergulhar no universo do espetáculo Bruta Flor. Bom, pessoal, agora eu estou aqui com o Márcio Rosário, diretor aqui do espetáculo. Prazer, Márcio. Prazer é meu, muito obrigado por estar falando com vocês aí no podcast Em Cena. Prazerzão. Bom, preparei aqui umas perguntinhas, né, sobre o espetáculo. E conta pra gente, Márcio, como surgiu o projeto Peça Bruta Flor? O Bruta Flor ele veio de uma vontade minha de realizar um espetáculo que fosse LGBT, que falasse sobre espiritualidade, falasse sobre relacionamentos entre homens e mulheres, e homens entre homens também, e que tivesse a violência doméstica como o tema fundamental. Eu tinha acabado uma novela que foi o I Love Paraisópolis, e um dos colaboradores, que é o Vitor de Oliveira, conhecia o trabalho dele já em teatro e pedi para ele escrever o espetáculo. E ele me presenteou com o Bruta Flor. Bom, Márcio, o que você espera, né, da mensagem que o público leve, né, do espetáculo? Olha, Bruta Flor ele fala sobre temas muito importantes e que, infelizmente, eles continuam muito presentes na sociedade, que é a questão da violência doméstica entre relacionamentos hétero e homoafetivos. Eu não consigo entender, é uma coisa que me deixa, às vezes, sem palavras, como tantos casos continuam acontecendo contra homens e mulheres e nada é feito. Você entende? Não existe uma lei que realmente proteja de verdade a mulher e o homem nos relacionamentos. Você sabe que o Bruta Flor, ele fala sobre preconceito, ele fala sobre homofobia e ele fala sobre a violência doméstica nesses relacionamentos, como eu mencionei. Mas é muito difícil para a imprensa falar ainda sobre a violência doméstica. Homofobia, tá tranquilo? De boa, entendeu? O preconceito, também tá tranquilo. Agora, muitas vezes a gente é multado nas entrevistas pela questão da violência doméstica entre relacionamentos. E nessa montagem, nós já tivemos casos de pessoas, após o espetáculo, mandar mensagem nas redes sociais, achando que estão em relacionamento tóxicos. Então, assim, quando você me pergunta qual a mensagem que eu gostaria de Bruta Flor, na verdade eu gostaria de uma conscientização melhor e maior da sociedade e do público que vem ao teatro para falar para falar dessas questões. Então eles vêm para assistir um espetáculo teatral, mas ele é um retrato, infelizmente, da sociedade atual. Márcio, e durante a direção, né, do espetáculo, qual foi o seu maior desafio que você teve? Então, essa montagem não é a primeira montagem do Bruta Flor. Nós tivemos, entre 2016 e 2020, nós tivemos 9 temporadas de Bruta Flor. O espetáculo foi visto por mais de 35 mil pessoas. E quando a gente resolveu retomar o espetáculo agora, eu até pensei, será que de repente o texto está datado ou... Muito pelo contrário, parece que a gente está vivendo tempos muito sombrios, coisas estranhas, e dentro dessa minha concepção nova foi como a gente mantém os atores vivos no sentido de estarem atentos, porque cada preconceito, cada gesto que é feito durante o espetáculo, ele vai mexer, ele vai tocar uma pessoa diferente na plateia. E às vezes, como nós já tivemos aqui, pessoas que podem estar vivendo um relacionamento tóxico. E para você, qual é a importância, né, dessa peça, desse espetáculo nos dias de hoje? Eu acho que a importância é fazer com que a sociedade se pergunte a cada dia: o que eu posso fazer como ser humano, como cidadão, para evitar que mais uma pessoa seja agredida, que mais uma pessoa seja violentada e seja morta?
Porque basicamente é o que acaba acontecendo. E às vezes aquela história antigamente, meter a colher, né, no relacionamento de homem com mulher. Não é só isso. É a educação que você dá para o seu filho, é a educação que você dá para a sua filha, entendeu? De mostrar o quanto ela é potente, que ela tem uma voz firme, para evitar que mais mulheres sofram, entendeu? Relacionamentos abusivos. Inclusive, que a sociedade pare de ser calhorda e covarde, porque muitas vezes em relacionamento homoafetivos, quando acontece, entendeu? Um tipo de agressão, porque o ser humano é ser humano, infelizmente tem o ser humano bom e o ser humano ruim. Então, às vezes acontece também nos relacionamentos gays. Isso acontece. E muitas vezes, quando eles vão a uma delegacia denunciar, eles são acometidos por preconceito e violência de muitos delegados que falam do tipo, você não é homem? Você não procurou outro homem? Então se vira. Então eu acho que não existe mais tempo para esse textinho babaca, preconceituoso, entendeu? Não tem essa coisa machista, horrorosa. A gente precisa se respeitar, a gente precisa se amar, você entende? Independentemente. Eu costumo dizer, quando eu vou no banheiro, e quando você, que está vendo a entrevista agora, vai no banheiro, infelizmente, ela fede. O que a gente faz no banheiro fede. O dia que você estiver fazendo no banheiro e está cheirando rosas, aí, meu amigo, minha senhora, vocês são seres humanos muito melhores do que eu. E aí eu quero a receita, entendeu? Porque basicamente é isso. A gente é igual. A gente veio do pó e a gente vai para o pó. Não vamos levar nada. Então essa nossa experiência é o que vale. Então a gente como artista, a gente tem essa... Eu gosto muito dessa questão do artista de querer incomodar. Então eu acho que o Bruta Flor é um espetáculo que as pessoas pensam, é uma peça que tem duas bichinhas. Eu ouço isso o tempo todo. Duas bichinhas que se estão namorando, não é? Vem ver. Vem ver para assistir a complexidade do texto e basicamente a complexidade das relações humanas e da falta de respeito que existe dos cidadãos no mundo de hoje, que eu não consigo entender como é que a violência, preconceito continua existindo em 2025. Bom, Márcio, eu quero agradecer aí por você ter falado com a gente. Muito obrigado. Parabéns aí pelo espetáculo, por trazer, né, essa obra aí pra gente. E vamos convidar a galera para vir assistir? E se você que ainda não teve tempo de vir ver Bruta Flor, somente mais uma semana aqui no Teatro do Núcleo Experimental da Barra Funda. O endereço está nas nossas redes sociais, os ingressos à venda pelas plataformas digitais. Nossa rede social é Bruta Flor Teatro. Consulte a gente, vem assistir, tem mais uma semana. Vem conhecer Bruta Flor. Bom, pessoal, agora eu estou aqui com a Julie, né? A Julie trabalhou aqui do lado do Márcio, né? na direção do espetáculo. Julie, obrigado. Prazer falar com você. Prazer é nosso. Obrigado por vocês terem vindo aqui e dar esse espaço também para a gente falar desse espetáculo que é tão forte e importante. Julie, conta um pouquinho para a gente como que está sendo essa sua experiência, né? Na direção desse espetáculo. Bom, eu já conheço o Márcio há um tempo, né? As outras vezes que ele fez essa montagem eu já o conhecia, mas não tinha tido a oportunidade de ver, porque trabalhava em outros lugares e nunca tinha tempo para ver. E aí, quando ele me chamou, me convidou dessa vez para fazer essa parceria com ele, né, como diretor assistente, eu topei na hora, porque é isso tudo que ele já falou, da importância, né, de trazer esses assuntos à tona e falar da violência entre os relacionamentos. E não só disso, falar também um pouquinho, né, dos homens que são gays, que são homossexuais e não tem esse apoio para se assumir dentro da família, de uma estrutura, né, da nossa sociedade. Então, e aí, né, vocês vão assistir, vocês vão saber. Quem também vier assistir vai conhecer um pouquinho mais da história. E aí, isso talvez poderia ter sido evitado se ele tivesse todo esse apoio para poder se assumir. Ô, Julie, e para você, né, você que é mulher, qual é a importância desse espetáculo, né, para a nossa sociedade no mundo de hoje? Eu acho que é muito isso que o Márcio falou também antes, de repente, as pessoas que vierem assistir, que estão dentro de um relacionamento abusivo e tóxico, que a gente não percebe. Eu já estive em relacionamentos abusivos, né? E é isso, para ver se a pessoa, né, de alguma forma, a gente consegue tocar e a pessoa se conscientiza e fala, nossa, talvez eu tenha um Lucas, que é o personagem,
do meu lado e eu não estou percebendo. E não adianta a rede de apoio falar, os familiares falar, porque quando a gente está dentro de um relacionamento, realmente a gente não enxerga. Então, a nossa vontade de fazer esse espetáculo é muito para isso também, para ver se a gente consegue, de repente, tocar essas pessoas que estão dentro do relacionamento, ver se elas conseguem, de alguma forma, perceber alguma semelhança, né, dentro das cenas dos casais, se tem alguma coisa que fala, opa, acho que eu vivo isso. Ô, Julie, conta um pouquinho para mim. Você consegue definir, né, esse espetáculo Bruta Flor para mim em uma palavra? Uau, difícil. Uma palavra, eu acho que é força. Forte, hein? É forte. Bom, Júlia, quero te agradecer, né, por você ter falado com a gente também. Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. E é isso, gente. Venham assistir Bruta Flor, né? Ainda dá tempo. Dá tempo. Então não percam, não é isso, Júlia? É isso. A gente fica até dia 21. Venham ver. Sábados às 20h30, domingo às 19 horas aqui no Núcleo Experimental, na Barra Funda. Bom, agora eu tô aqui com ele, o Fábio, que é ator, né? Faz parte do elenco aqui do espetáculo. Fábio, prazer falar contigo. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Obrigado pela presença de vocês. Bom, quando você teve contato com o texto, o que mais te chamou a atenção? Me chamou a atenção as mensagens que ele passa, né? Tipo, sobre a violência doméstica, sobre a homofobia, sobre a falta das pessoas conseguirem viver e serem quem elas são por preconceito, deixarem de viver uma vida bela e transformar isso num transtorno, numa obsessão, porque não consegue se aceitar. Então, isso me chamou muita atenção. E sobre o seu personagem, né? A construção do seu personagem, conta um pouquinho pra gente como é que foi. Pra você, você acha que foi muito desafiador? Foi bem desafiador, como o meu diretor disse. Ele fala, e eu também me considero um cara super do bem, assim, eu sou super tranquilo, me considero uma pessoa de luz. Mas teve muita ajuda do diretor, da assistente de direção, do Márcio Rosário, da Julie, para que eu tivesse gestuais bem acertados e as próprias falas deles, que são falas arrogantes, falas brutas, falas preconceituosas, já ajuda também na construção do personagem. E eu peguei referências de algumas coisas, tipo personagens de alguns filmes que eu já vi, e da vida real, de pessoas ruins, para poder trazer e conseguir passar para a atuação, entendeu? Porque ele é bem distante de mim e realmente foi um desafio, sim. E durante os ensaios, né, do espetáculo, teve algum momento que você achou que você não ia dar conta, não ia conseguir levar o personagem assim? Sinceramente, teve sim. Teve momentos que o texto, apesar dele ser ele é super bem escrito, eu achava que eu não iria dar conta em um certo momento de conseguir falar todo aquele texto e tal, mas eu tive muita ajuda da direção, da nossa preparação corporal, da nossa assistente de direção, mas teve esse momento, sim, lógico, mas aí você estuda mais, se concentra mais, e aí as coisas acontecem da forma que tem que acontecer. Acaba fazendo parte também, né? Tendo esses episódios, assim. Sim, com certeza. Faz parte da preparação de qualquer personagem, entendeu? Qualquer personagem que você pega para fazer, de certa forma, é um desafio, mesmo que ele seja próximo de você. Porque não é você, é o personagem. Né? Então, você vai colocar uma energia diferenciada da sua pessoa. Então, é um desafio, com certeza. E assim, quando você vai atuar, você pega um papel que você vai atuar, como que funciona o seu processo de concentração? O meu processo de concentração, diferente de muitos atores, eu gosto de decorar o texto, eu gosto de entender o texto, entender bastante o texto ajuda bastante nessa concentração, nessa preparação. Eu penso que, é a minha forma, tá? Quando você tem um texto preparado na sua cabeça, fica mais fácil você moldar ele dentro do pedido do que o diretor pede, entendeu? Mas é a base de bastante estudo. Acho que você tem que estudar, tem que ficar dentro do que você está fazendo, tem que entender o seu personagem, porque aí as coisas fluem de uma forma mais natural. E durante os ensaios, teve algum momento assim que te marcou? Sabe uma coisa que marcou? É porque a gente tem nudez, né? Tem cenas de nudez na peça.
E eu fiquei um pouquinho preocupado, assim, como que seriam feitas essas cenas nos ensaios. Mas o nosso diretor foi muito delicado e a gente não teve nenhum momento em que nós precisamos ficar nus para fazer esses ensaios. Então, aí veio uma preocupaçãozinha de como seria isso no momento ali, sabe? Sim. Só que aí saiu naturalmente e as coisas aconteceram tranquilo e está sendo o que tá acontecendo agora, assim, tá bem legal. Bom, eu quero te agradecer, né, por você ter falado com a gente. Prazer. Prazer é todo meu. E bom espetáculo. Muito obrigado. Bom, pessoal, a Valéria, além de atriz, ela também é produtora, não é isso, Valéria? Isso, sou produtora do festival, com muito orgulho. E foi tudo feito assim, com uma intensidade, uma vontade muito grande. E, bom, por enquanto tá dando certo. Bom, pessoal, Valéria, conta um pouquinho aqui pra gente da sua personagem. Como é que foi o processo de criação do seu personagem? Olha, o processo de criação da Simone foi difícil, não foi fácil. A Simone é um personagem muito longe de mim. Era uma personagem que demonstra, que tem as suas fraquezas, que tem uma sensibilidade que eu particularmente não tinha. Eu, como morei muitos anos fora, eu tinha umas camadas, eu tinha umas paredes em que eu tive que quebrar elas um pouquinho para poder chegar na personagem, ou pelo menos o mais próximo da personagem. Nós fizemos um trabalho muito longo e intenso, de às vezes 12 horas o dia ensaiando. Caraca. E trabalhei bastante com a Julie, trabalhei bastante com a Lili, com o Márcio. Então, assim, foi um processo intenso, mas que valeu muito a pena. E assim, tem alguma semelhança da sua pessoa com a personagem? Você achou alguma coisinha assim que... Eu acho que a única semelhança que eu vejo da Simone e da Valéria na Valéria e de mim, é a parte em que ela começa a perceber que ela merece mais do que aquilo, que é a parte da força dela, né? A Simone, ela tem uma força enorme e eu me identifico com esse reconhecimento de que a pessoa está num lugar que ela não merece, que ela não deveria estar ali e que ela tem forças para sair daquilo. Então, essa parte eu me identifico bastante com a personagem. Bom, pessoal, esse espetáculo, né, ele já teve uma outra montagem há uns anos atrás. Valéria assistiu e agora ela está aqui atuando, né, e ela também está como investidora da peça. Conta um pouquinho para a gente por que você decidiu, né, entrar como investidora desse espetáculo. Então, eu assisti a peça em 2017 com a minha mãe. E eu lembro que quando eu assisti a peça foi assim, eu me apaixonei pela peça, foi uma experiência maravilhosa. E eu lembro da minha mãe comentar que gostaria de me ver fazer um personagem como esse. E eu fiquei com isso na minha cabeça. E infelizmente eu perdi a minha mãe e eu fiquei anos com essa peça na cabeça e no coração. E eu falei, o dia que eu voltar para o Brasil e eu querer fazer algo de novo no Brasil, arte realmente, que para mim, arte para mim é teatro. Então, eu falei, eu quero fazer essa peça, mas eu quero produzir a peça, eu não quero simplesmente fazer, eu quero fazer realmente parte da peça. Então, quando eu tive a oportunidade de vir para cá para produzir, na verdade, foi o começo desse ano, que eu conversei com o Márcio e eu tive a oportunidade e falei para ele, vamos fazer? Aí ele, vamos. E aí foi assim que surgiu a oportunidade. Bom, então quando você assistiu ela, né, há uns anos atrás, ela te marcou. Com certeza. Me marcou e marcou todo mundo que assistiu e vai marcar muita gente ainda. Bom, Valéria, você consegue definir para mim esse espetáculo Bruta Flor em uma palavra? Bruta Flor, em uma palavra, eu diria que seria... Nossa, pera. Eu tenho várias palavras e uma é muito difícil. Eu tenho uma palavra que é muito próxima da minha personagem, que seria identificação. Porém, existe uma palavra que eu amo muito, que seria superação. E de acordo com a minha personagem. Mas a peça em si, pertencimento. Pertencimento. Sim, eu acredito que muita gente, quando vem assistir a peça,
ela sente que ela pertence em algum momento da peça, de algum momento, de algo que passou na vida dela. Infelizmente, porque não é algo, né, não é uma peça feliz, comédia, não é. Mas e é também uma forma de se identificar, né? É uma forma de um aviso, é um alerta. A peça, acima de tudo, ela é uma maneira de alertar as pessoas, de fazer esfregar na cara das pessoas o que realmente está acontecendo, o que muita gente às vezes não sabe que tem dentro de casa, um Lucas, entendeu? Então, e muitas vezes a sociedade ela não enxerga um Miguel e uma Simone, entendeu? Então, muita gente se sente parte da história, e quando a gente sai daqui, a gente está lá fora, muita gente vem abraçar a gente e fala, caraca, eu senti como se elas estivessem pertencendo ao que está acontecendo na história. Bom, você que acompanha o podcast Em Cena, galera, venha assistir Bruta Flor, tem uma mensagem extraordinária e é uma peça extremamente necessária. É isso, Valéria? Com certeza, não percam. Hoje nós temos a nossa sessão às 19 horas, mas temos só mais um fim de semana, então não perca e venha assistir a gente aos sábados às 8h30 e ao domingo às 19h. Bom, eu quero muito te agradecer por você ter tirado um tempinho para falar com a gente. Muito obrigado. Obrigada a você. E bom espetáculo. Obrigada. Bom, pessoal, agora eu estou aqui com a Azre e ela faz parte, né, da produção aqui do espetáculo. Azre, conta um pouquinho pra gente como é que está sendo essa sua experiência aqui no espetáculo. Tá sendo, primeiramente, boa noite, né, gente? Boa noite não, boa tarde ainda, que a gente está gravando à tarde. Tá sendo uma experiência muito legal, é a primeira vez que estou à frente de direção de cena num trabalho, né? Trabalho dentro desse universo dos bastidores de espetáculo desde 2019, trabalhando com palco. E é muito curioso, né, essa função de fazer direção de cena. Quantas coisas a gente precisa se preocupar para fazer com que o espetáculo aconteça e que tudo esteja em ordem, né? Eu fui aprendiz de um grande mestre chamado Pelé Aníbal Marx, do Teatro Municipal, e ele fala muito que a função da profissional que é técnica de palco, né, que cuida do palco, é a pessoa também que ampara o elenco, né, com o espetáculo acontecendo, é quem tranquiliza, porque sabe todas as questões técnicas, sabe quais são as preocupações que o elenco tem estando em cena, e a gente garante que ele se sinta seguro e se preocupa de fato com a segurança técnica para que o espetáculo aconteça. Então é a pessoa que vai estar ali sendo responsável por garantir que tudo esteja posicionado onde deve ser posicionado, a questão de contrarregragem, a questão de camarim, todos os cuidados as trocas estão nos lugares certos. O que vai acontecer? O que acontece atrás da coxia, né? Então, é isso. Nesse caso, eu estou sozinha assumindo essa função de estar ali na coxia enquanto o espetáculo acontece. Então, eu sou a pessoa que preparo todos os objetos, preparo a maquinária, no caso do chuveiro cênico que a gente tem, prepara as trocas de figurino na coxia, tanto para o elenco poder se trocar sozinho, quanto para eu auxiliar eles quando eles saem, e às vezes tem uma troca super rápida que precisa acontecer, como entregar os objetos de cena para que as cenas aconteçam. Tipo, no início do espetáculo na temporada, houveram vezes que eles ficavam assim, qual que é a cena agora? Eu entro com esse objeto? Não é esse objeto? Não, a cena é tal agora, você pode ficar tranquila, você pode entrar com isso daqui, que é isso que vai acontecer agora, né? Então, a direção de cena também destrincha todo o espetáculo, mapeia quem está em cena, quais são as cenas, quais personagens estão em cena, com que figurino, com quais objetos, onde a cena se passa, né, justamente para conseguir tranquilizar o elenco, né, saber de fato tudo o que acontece. Caso aconteça alguma coisa, você já ir e falar assim, olha, aconteceu alguma coisa, tipo, pulou uma cena, pulou alguma coisa que era importante. Você consegue ir no camarim, para quem está ali que vai entrar em seguida, você consegue acionar e falar, tá, isso aconteceu, fica atento com determinada coisa, ou já muda para outra cena, leva tal objeto que você vai precisar agora que rolou essa situação, né? Então, é uma função que também tem uma certa obrigação de resolver problemas enquanto o espetáculo está acontecendo, né? E garantir que ele aconteça como deva acontecer, né? É uma função que cuida da ordem da coisa. Então, é um trabalho muito metódico, de ter tudo mapeado e agora está tudo certo, todo o cenário está posicionado, todos os objetos de cena, que ainda mais aqui no Bruta Flor, tem muitos objetos de cena que acontecem, que entram, que saem, e que, às vezes, se não tem aquele objeto, pode prejudicar a cena, né? Tipo,
tem, por exemplo, uma mochila do protagonista. Essa mochila é muito importante e ela precisa estar em cena em algumas ocasiões. Então, se essa mochila não aparece, tipo, se ela entrou em cena, ela precisou sair, parou em outro canto do palco que não era para estar, e ela precisava entrar com ele por outro acesso do palco. Como é que essa mochila faz para chegar, né? Tipo, como é que é um trabalho de entender, tá? Quando fulano de tal que está em cena vai sair, vai entrar por não sei onde, eu vou falar com essa pessoa para buscar a mochila e depois tirar e depois fazer com que ela volte para o seu rumo, né? Então, é um trabalho de preparar com que tudo esteja no seu lugar para andar nos trilhos, e caso saia dos trilhos, a gente rebola um pouco ali para pôr de volta no lugar e a coisa acontecer. Ó, e quando você recebeu o convite, né, para fazer parte dessa produção, teve algum momento que você falou, meu, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir exercer mesmo aí, com excelência essa função? Como é que foi? Eu tenho um péssimo hábito de, às vezes, duvidar de mim mesmo, então eu sempre acabo ficando um pouco preocupada, né, tipo, se eu dou conta, né, da responsabilidade que me foi confiada. Mas às vezes a gente fazer aquela coisa do fake until you make it, mesmo se a gente não acredita. Às vezes a gente pode ter toda a competência do mundo, mas se a gente às vezes está duvidando, acho que a gente precisa fingir um pouco para a gente mesmo até que a gente passe a acreditar nas nossas próprias qualidades, né? No que a gente tem a oferecer. Porque é isso, eu trabalho com palco desde 2019. Né? Eu fui formada pela vida no campo das artes cênicas. Agora que eu estou tendo uma formação, estou concluindo uma formação formal dentro do universo do teatro, mas que eu exerço já há bastante tempo. Agora que eu descubro os nomes, as terminologias, mas é algo que eu já fazia. E aí é legal estar aqui nessa posição de não só ter sido confiada a esse lugar, mas de perceber que sim, eu dou conta, e para além disso, né, de que eu tenho todas as competências mais do que necessárias para fazer com que a coisa aconteça com qualidade, né? Que são todos os pormenorezinhos que a gente tem que se preocupar, com a necessidade de uma luz, às vezes, extra na coxia para não vazar a iluminação e dar conta de o elenco ter maior autonomia para circular ali, se preocupar com isso, se preocupar com deixar tudo já preparado, às vezes de um dia para outro da apresentação, porque a gente já se economiza o tempo no dia seguinte de ter que estar verificando algumas coisas que a gente pode estar dando atenção para outras demandas que podem surgir. Então, é um trabalho de sempre buscar ver além do que pode aparecer, e é isso, eu fiquei com medo de não dar conta, mas é isso. Tive também a sorte de, ao longo do ano passado, principalmente, ter tido contato com profissionais muito competentes dessa área, né? O Aníbal Marques, do Teatro Municipal, o Rafael Bicudo, né? Diretor de cena excelente, e que aí comecei a também me inspirar na forma de trabalho desses profissionais, né? E de mais intencionalmente buscar aprimorar esse conhecimento que eu tenho. Não só, na verdade, aprimorar, mas como organizar também o que eu já sei fazer, de maneira que eu otimizo o meu trabalho dentro desse universo e faço com que o elenco se sinta seguro, com que o espetáculo ande, que eu garanta que as coisas aconteçam como ela deve acontecer, né? Porque é isso, no fim das contas, é uma gerência de operação cênica que acontece aqui, né? De saber o tempo que as coisas acontecem, a entrada e saída de luz, a entrada e saída de som, se às vezes a trilha sonora é uma deixa, se a luz é uma deixa, né? Tipo, para acionar algum elemento, né? Então, é um trabalho de atenção muito grande, que às vezes a gente duvida que a gente consegue dar conta, mas a gente dá conta sempre. Olha, fora essa parte de produção, você também atua, você também é atriz. Isso, eu tô nessa jornada, eu fiquei um tempo, né, nesse processo de entender o meu lugar enquanto artista, né? Eu comecei enquanto drag, né? Eu fugi de casa muito nova, comecei a viver a cena drag no Rio de Janeiro, a cena noturna, mas aí muitos percalços, acabei me afastando, tentei também me conectar com o teatro nesse meio de caminho, e voltando, e agora finalmente consigo dar as caras e estou trabalhando em cima de um solo que eu tive a oportunidade de apresentar em 2 festivais no Rio de Janeiro. Legal. Né? Eu apresentei no Festival Artes em Rede, que aconteceu no antigo... esqueci o nome do espaço, que era não sei o que das Ruínas. Enfim, Santa Teresa, esqueci o nome agora, Parque Glória Maria. Isso, era Parque das Ruínas, agora virou Parque Glória Maria, na programação do Festival Artes em Rede. E aí depois tive a oportunidade de ainda
no mesmo mês, foi muito rápido que as coisas aconteceram. Logo antes de a gente estrear aqui, apresentei no Festo Rio, no 15º Festo Rio, fui finalista, fui indicada como melhor atriz, tive a oportunidade ainda de ganhar o prêmio de melhor figurino, que eu também assinei o figurino. Olha. E aí, enfim, tô me jogando no mundo, assim, eu acho que é isso, eu me percebo que também por um tempo eu quis abraçar a área técnica não por não gostar, não é que eu não gosto da área técnica, eu gosto bastante, na verdade, mas por muito tempo eu percebo que eu estava me contentando com somente esse lugar como possibilidade para mim, por medo muitas vezes de transfobia, né? De viver transfobia em cena, de ter que estar lidando com algumas outras questões. E chegou um ponto que eu falei assim, não, Azri, o seu lugar também é em cena, né? Você é muito talentosa e competente para estar fora de cena, mas também te interessa estar em cena. Então, por que não estar assumindo esses espaços também, né? Então, estou nessa jornada com esse projeto, que é Mata Matá. Estamos aí atrás de formas para fazer com que a gente consiga recursos para expandir o trabalho, para circular, para apresentar, né? Vamos torcer para conseguir apresentar ele aqui em São Paulo, né? Eu apresentei 3 vezes no Rio de Janeiro e é isso. É um trabalho que me dá muito orgulho, que é o tipo de coisa que é isso. É um trabalho que eu escrevi para mim mesmo estar em cena, porque isso, às vezes tem coisas que só a gente, só o que sai da nossa boca consegue comunicar. E aí, esse era o tipo de trabalho que eu sentia que a minha voz precisava comunicar, né? Eu organizei ele a partir de vários textos que eu coleciono meus desde 2017. E aí, eu senti que já era mais do que tempo de materializar esse desejo, esse sonho. E aí, houve essa oportunidade, né? Tive uma amiga que super comprou minha ideia para estar me dirigindo, a Juliana Benini. E estamos aí, vamos ver onde isso dá. Bom, eu quero te agradecer por você ter falado com a gente. Parabéns aí pelo seu talento, pelas suas Obrigada. que você exerce. E assim, tô torcendo para que, né, você coloque seu projeto nos palcos para a gente apreciar. É o meu maior sonho. Muito obrigada, gente. Valeu. Bom, pessoal, você que acompanha o podcast Em Cena, vocês sabem que eu gosto muito de realmente mostrar os bastidores, né? Para que o espetáculo aconteça, tem muita gente por trás, né, fazendo o espetáculo acontecer. E agora eu estou aqui com a Amanda. Prazer, Amanda. Prazer é todo meu. Que bom que vocês estão aqui cobrindo esse espetáculo. Ele é feito com muito carinho, com muito amor e com temas muito pertinentes à sociedade. Bom, pessoal, a Amanda ela é responsável pela iluminação do espetáculo. Conta um pouquinho pra gente, Amanda, como é que está sendo esse seu trabalho nesse espetáculo? Olha, o profissional da iluminação, ele é o responsável por criar toda a atmosfera do ambiente. E é muito importante, nós gostamos, né, existem pesquisas que dizem que 80% de tudo que você aprende através da visão. Portanto, a iluminação é responsável por te transportar para o presente, para o passado e ajudar com que o espectador tenha uma melhor leitura, um melhor entendimento de toda a mensagem que o espetáculo pretende passar. Então, nós contamos uma história através da iluminação. Sim. Nós não apenas colocamos cores, nós levamos o personagem para o passado, para o presente, alteramos estados de humor. Contamos uma música através dele, da iluminação como um todo. Esse espetáculo em si é um espetáculo que visa atingir, visa transmitir uma informação muito grande e de muita pertinência ao público em geral, que são, talvez, transmitir alguns instrumentos a mais para o público, para que ele consiga identificar de modo mais preciso essas delicadezas das relações humanas, onde uma pessoa pode, de repente, estar sendo violenta com você, onde ela pode estar te manipulando ou não, e a luz, ela foi toda pensada a criar atmosferas e espaços, de modo a que o público entenda com mais coerência a história contada. Então, eu convido vocês a assistirem, convido vocês a observarem ao redor, observarem também relações dos seus familiares, dos seus amigos, observarem. E, para mais, a gente está aqui para qualquer informação que vocês possam precisar.
Amanda, fala um pouquinho para a gente da iluminação desse espetáculo. Como é que funcionou a criação? Onde que você foi buscar inspirações para trazer essa iluminação desse espetáculo? O texto, sempre o texto e a visão do diretor servem como norte para que a gente consiga começar a desenhar aquela história na nossa cabeça. Quando a gente começa a pensar, poxa, será que aqui precisa de um pouco mais de luz? Aqui pode ser talvez um ambiente um pouco mais escuro, porque você precisa de mais atenção. Quais são os espaços utilizados no palco? Qual é o cenário? O diretor e o texto trazem sempre esse embasamento para a gente. Nesse espetáculo em si, nós tivemos a grande colaboração e criação do Gabriel e do Guilherme Greck. E quando eles me passaram essa tocha nas mãos, o que eu procurei fazer foi aprofundar minha sensibilidade em toda a história que estava sendo contada, procurar olhar com os olhos, entender com os olhos mais sensíveis do mundo e mais respeitosos do mundo todos os personagens que estavam sendo contados e traduzir isso em uma melodia visual. Então, nós temos os trechos do quarto de um personagem que ocorrem algumas dinâmicas, trechos de transição, de quando ele sai de um espaço para o outro, pensando como vai ser essa luz quando ele está pensando, poxa, será que eu fiz certo, eu fiz errado, estou tão ansioso. Aí, da esposa também, sem dar spoilers, mas enfim, uma mulher muito forte. Como ela se sentiu no início do casamento, nas cenas do início do casamento, como ela se sente após uma determinada mudança de personalidade do marido, como ela confronta isso, como ela sente a respeito. São essas premissas que nós temos para desenhar a iluminação. Junto a isso, aquilo que eu sempre indico, ver muitas peças de teatro, muitas peças de dança, cinema. Nós temos museus aqui em São Paulo que alguns sábados, algumas terças são gratuitos, abertos a todos, e é importante essa educação visual. Através dela nós criamos um repertório. E a hora que um diretor como o Márcio nos chama a colaborar com o espetáculo, nós temos repertório para traduzir do modo mais sensível aquela informação, para que você, espectador, sinta a história. Não só veja a história, sinta a história. Essa é a nossa intenção. Nossa, é muito bom, né? Muito importante você falar isso, porque assim, grande parte do público eles não tem essa visão da importância da luz, né? Sim, eu gosto muito de defender minha área, de falar sobre a importância da iluminação. Minha mãe é atriz e eu comecei ao teatro, trabalhando com iluminação aos 15 anos. Nunca fui atriz, nunca atuei profissionalmente em outra coisa, no teatro, no palco, em shows, em dança, a não ser em iluminação. E eu me formei em arquitetura, fiz outras 2 pós-graduações e uma especialização sempre voltadas à iluminação. Eu me formei em arquitetura para isso. E a iluminação, ela é algo tão natural que você acaba não entendendo a importância. Ela vem através do sol, você não entende. Hoje, nós temos estudos clínicos que você consegue diminuir entre 30% a 40% convulsões ou mudanças, alterações de humor em pessoas com questões neuroatípicas através da iluminação. Através da iluminação, nós conseguimos aumentar o potencial, idem mais ou menos de 20% de vendas de loja. E o que é mais estudado hoje em dia é como a iluminação influencia a saúde biológica e psicológica do ser humano. Então, por mais que, num primeiro momento, nossa, que bonito, e realmente a nossa intenção é criar uma atmosfera de bem-estar para pessoas. Nós estudamos pessoas, iluminamos para pessoas. Então, e contamos histórias para pessoas, no caso do teatro. Portanto, nós estudamos todas outras questões físicas, biológicas, psicológicas, para conseguir traduzir
um espaço mais pertinente para aquele uso. Hospitais, atualmente, não são mais iluminados como talvez na nossa época de infância. Lembra que a gente sempre falava que ele era muito frio? Sim. Pois bem, isso afasta, isso amedronta, desculpe, isso leva à fadiga dos profissionais de saúde. Já dentro de outros ambientes, como, por exemplo, um escritório que você fica horas e horas trabalhando sem ver a luz do sol, nós temos já tecnologias de luz que imitam a cor da luz do sol, a variação do branco da luz do sol, desde o amanhecer até o entardecer. Ou seja, aquele profissional trabalha com mais ênfase, porque a hora que eles... por ter uma iluminação adequada, e na hora da saída, já uma luz muito semelhante às cores, ao padrão cromático da luz do sol, que faz descansar com calma. Crianças com a iluminação adequada se desenvolvem mais propiciamente, porque elas conseguem um sono melhor, um desenvolvimento de melatonina que se desenvolve no sono. Portanto, além das questões meramente, olha como é bonito, nós temos questões psicológicas, fisiológicas, funcionais, de marketing, vendas. A luz demorou muito para ser estudada, é uma arte nova de estudo no mundo contemporâneo. Mas, se nós olharmos a sabedoria dos antigos e olharmos todas essas referências em arquitetura antiga, nós vamos ver obras gregas e romanas, em pinturas, você consegue perceber claramente onde a luz e a sombra se equilibram para traduzir sempre uma mensagem, para traduzir uma sensação. E, como eu disse, já é mais do que comprovado, em torno de 70% a 80% de todo aprendizado na vida de um ser humano é através da visão. É mais importante do que se imagina. Nossa, você fala, dá para sentir assim o seu amor, né, por essa profissão, pelo seu trabalho. Que lindo! Eu sou profundamente apaixonada pelo que eu faço. Profundamente apaixonada. Aos 15 anos de idade, quando eu levantei o primeiro botão e subiu a primeira luz, eu percebi, eu tive a sensação do potencial e dediquei toda a minha vida, ainda dedico a minha vida a esse estudo. E luz, cor, não sei se vocês já ouviram a expressão mundo cinza. Todas as pessoas que passam muitas pessoas que passam por quadros ou depressivos ou de alguma perda, percebem um mundo em tons de cinza e preto. É algo difícil de definir para quem nunca passou a situação, mas muitas pessoas relatam essa questão. Então, e relatam a alegria que é quando elas voltam a sentir o sol batendo, a observar a íris aumentando, diminuindo de acordo com a cor com a quantidade de iluminação no espaço, as cores do espaço. Eu, por exemplo, sou uma fã disso. Eu não uso óculos escuros mesmo devendo, né, porque meus olhos são meu instrumento de trabalho. Porque eu não consigo, me incomoda uma cor mais escura do que o brilho dela. E os óculos de sol, geralmente, eles mudam a tonalidade. E, por favor, usem óculos de sol. Não façam como eu faço. Mas, como eu trabalho muito com isso, conheço profundamente, uma mínima alteração no tom acaba me incomodando. Mas o que eu convido a todos e todas é a observarem o entorno. A Pinacoteca está aberta, tem lugares lindos, tem um jardim lindo ali, não lembro agora se de terça e domingo ela é gratuita. Vão. Tem outros espaços de arte maravilhosos aqui no Brasil, em São Paulo. Vejam arte, ela te transforma de dentro para fora. Essa é a capacidade que uma obra de arte pode fazer para você, e mais do que isso, ela te melhora como ser humano. É exatamente aquilo que nós pretendemos fazer aqui dentro desse teatro. Nós não somos perfeitos. Todo ser humano tem a sua luz e a sua sombra. Tem a sua luz e a sua sombra. Mas o entendimento pode alterar a sua ação com relação às pessoas que você ama. Amanda, quero muito te agradecer por você ter falado com a gente, né? Mostrado um pouquinho aí desses bastidores da iluminação, que é muito legal, gente, é muito importante, faz uma diferença muito grande no espetáculo, não é isso, Amanda? Sim, faz toda a diferença, realmente.
Eu agradeço muito o convite, agradeço o serviço, agradeço vocês estarem aqui assistindo o espetáculo e venham ao teatro. Assistam, venham ao teatro, vão aos museus, leiam, confiem. É aqui que a gente trabalha. Amanda, obrigado e parabéns, viu? Obrigada. Bom, agora eu estou aqui com ele, o Vitor. Vitor, prazer. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Bom, pessoal, o Vitor, ele é o autor do espetáculo, né? Ele que escreveu o texto, não é isso, Vitor? Isso, escrevi em parceria com Carlos Fernando Barros, com quem fui casado, já escrevi muitos textos com ele aqui atrás, e meu coautor também nesse espetáculo. Bom, Vitor, conta um pouquinho pra gente como que nasceu esse espetáculo, né? Da onde que você tirou inspiração para escrever esse espetáculo? Bom, na verdade, esse espetáculo foi uma encomenda do nosso diretor, nosso produtor, Márcio Rosário, com quem eu trabalhei na novela Nova Paraisópolis, ele como ator e eu como um dos roteiristas, a gente ficou amigo nessa época, e a gente criou uma parceria. E aí, a gente pensou, a ideia dele foi assim, ele chegou para mim, para o Cacá, falou assim, eu queria um espetáculo LGBT espírita. A encomenda foi essa. E aí a gente ficou pensando, nossa, como assim LGBT espírita, né? E aí a gente criou toda a história de Bruta Flor, começando com essa atmosfera onírica, que os personagens estão num lugar desconhecido, que a gente não sabe bem o que é, e aí vai se desenrolando toda a história através desse ponto de partida, né? E aí a gente aproveita para falar sobre espiritualidade, sobre homossexualidade, porque é um viés também que até então eu nunca tinha ouvido, né? Porque sempre assim, ou tem histórias espíritas ou tem histórias LGBT. Você unir esses dois universos e discutir temas relevantes da sociedade, né? Como a questão da homofobia, a questão da violência doméstica, a questão da mulher. E isso também é um detalhe, né? Porque a ideia inicial era um romance LGBT e tal, e aí quando a gente foi criando os personagens, a gente sentiu a necessidade de ter uma personagem feminina. E aí, como teatro, tudo teatro assim, é patrocínio, a gente sempre pensa no Brasil assim, né? Tem que fazer o muito com pouco, né? Então primeiro a gente perguntou pro Márcio, pode colocar mais uma personagem, uma mulher? Não, claro, isso foi importante para a trama. E aí nasceu a Simone, que é uma personagem maravilhosa, e ela acabou conduzindo toda a trama, né? Então partiu dessa ideia de uma coisa seria LGBT espírita, a gente começou a discutir desde 2016 e agora já está, se não me engano, na 4ª ou na 5ª temporada, sempre com muito sucesso, né? Graças a Deus. Márcio, hoje, né, de vez em quando a gente vê, né, um ou outro espetáculo, né, para o tema LGBT. Você acha que falta mais espetáculo voltado com esse tema? Eu acho que falta, né? Nunca é demais a gente falar sobre esse tema. E uma coisa interessante que eu percebi, né, nessa temporada é que primeiro a nossa dúvida foi assim, será que ainda é pertinente, que é um espetáculo que foi lançado em 2016, e agora estamos em 2025, será que ele ainda é atual, será que ele ainda fala? E foi assustador, porque a minha percepção é que ele está mais atual agora do que na época, porque, infelizmente, a intolerância, a homofobia cresceu muito no nosso país, né? E é uma coisa que eu também penso assim, porque a gente fala para a nossa bolha, né? Dentro da nossa bolha está tudo bem, a gente vive, né, pessoas que convivem com esse universo, mas a gente procurou escrever, ainda mais eu que venho de televisão, eu não sei fazer teatro conceitual, eu gosto de comunicar com o público, então quanto mais claro ficar a mensagem para o público, para mim é melhor. Então é um espetáculo, ao meu ver, claro, a comunidade LGBT, mas é para os héteros assistirem, para os héteros verem como tirar um pouco desse estigma que a gente carrega, né? Então, o interessante até aconteceu na primeira temporada do espetáculo, um casal de meia-idade veio assistir, né? Assim, um homem e uma mulher por volta dos seus 50 anos e tal. Eles assistiram o espetáculo e tal. No final do espetáculo, eles nos procuraram os atores, a nós, falaram assim, a gente queria agradecer a vocês por essa peça, porque graças a esse espetáculo, agora a gente entende o nosso filho. Só isso já valeu tudo, né? Vale todo o trabalho, vale todo o sacrifício, vale toda a falta de incentivo. Então, eu acho que cada vez mais se faz necessário textos com essa natureza LGBT. E mais uma vez eu volto a falar, quando você recebe esse feedback, é legal
porque você consegue ter uma visão de que a mensagem está chegando, né? Está sendo passada. Sim, com certeza, né? E a gente teve muitas mensagens assim. E que teve um episódio também muito assim, marcante, que terminou o espetáculo, tinham 3 sacolinhas assim nas cadeiras. E as 3 sacolinhas eram assim, era presente para os 3 atores, assim, os DVDs, e com uma carta para cada um, e a pessoa falando assim, que assistiu esse espetáculo mais de uma vez, e como esse espetáculo fez bem para ela, que ela não tinha problemas com a sua própria aceitação, que ela já tinha tentado suicídio, e é graças a esse espetáculo ela está se redescobrindo, sabe? Então isso, gente, isso aí vale, né? É aquela coisa, a gente não vai mudar o mundo inteiro, mas se a gente colocar um tijolinho ali para fazer uma mudança na sociedade, já está ótimo, né? Fora o Bruta Flor, você já fez algum outro espetáculo, já escreveu algum outro espetáculo voltado para esse público? Sim, eu escrevi um espetáculo. Que depois do Bruta Flor, aí eu comecei a ser procurado também com espetáculos para essa temática. Então, eu e Carlos, a gente tem um outro espetáculo chamado Angel. Aí é uma outra história, aí já não tem essa... O Botafogo é muito denso, apesar dele ter momentos de humor, que você vai ver, tem um... Porque assim, a nossa vida, né, ela não é só drama, né? A nossa vida, a gente tem que... Eu, pelo menos, procuro rir, eu estou na desgraça, eu vou procurar rir de alguma coisa. Então, é um espetáculo que tem elementos de humor. Mas esse outro que a gente fez, chamado Angel, é um cabaré, né, de Go-Go Boys, era um universo de uma coisa meio A Malvada, sabe, All About Eve, só que uma versão masculina. Também fez bastante sucesso e de vez em quando ele volta também. Assim, a gente, como autor, né, tem que procurar... Eu não procuro me segmentar, tanto que eu já fiz novela bíblica, eu já fiz novela na Globo, eu já fiz Vai Que Cola, então... O que tiver que a gente fazer, a gente faz, sabe? Eu acho que o importante é comunicar com o público e levar a mensagem que a gente quer levar para o público, de alguma forma tentar transformar a sociedade. O Márcio também dirigiu, produziu um espetáculo infantil, também de minha autoria e do Carlos Fernando Barros, chamado A Bola Mágica. Bola Mágica. Que foi muito bacana. Ele também, esse espetáculo também que ele vai e volta, daqui a pouco ele volta de novo. E agora a gente depois transformou ele em um musical. E é muito legal, porque é um universo infantil que eu nunca tinha trabalhado. E se comunicar com criança é difícil, né? Porque assim, você tá fazendo uma peça para adulto, o adulto... ele vai mentir, mesmo que ele não gostou, ele vai mentir para você, não, parabéns. A criança, se ela não estiver gostando, ela vai falar, mãe, não estou gostando, vai jogar coisa em cima do ator, entendeu? Então é muito sincera, criança, né? É muito sincera, então é muito legal essa experiência de fazer teatro infantil, e é uma história que fala do universo do futebol, que era uma bola mágica, que o príncipe, que era perna de pau, ele não sabia, o sonho dele era jogar futebol, aí a fada madrinha dele dá uma bola mágica, que ele começa a ser um craque, mas é tudo isso para trabalhar o que? A autoconfiança, acreditar em si mesmo, tem uma mensagem assim por trás dessa peça, e foi muito bacana a bola mágica também. Como que você chegou a esse nome, Bruta Flor? Então, a gente pensou na música do Caetano, o Quereres, que tem um trecho que fala, bruta flor do querer, a bruta flor, bruta flor. Porque, assim, a gente queria a bruta flor do querer. Mas a gente pesquisou e já tinha um filme com esse nome. Porque a bruta flor... O que é a bruta flor do querer? É o nosso desejo, que é maior do que tudo, né? Assim, é um personagem que ele reprime os desejos dele, ele reprime a sexualidade dele, mas a bruta flor do querer, ela brota, ela é mais forte do que ele não consegue controlar. Então, a gente pensou, mas bruta flor do querer já tem. Aí o Léo Rosa, que foi o primeiro ator que fez o espetáculo, saudoso, falecido, querido, né? E ele falou, não, porque então coloca só Bruta Flor. A gente se olhou, realmente Bruta Flor, e é um nome forte, né? Ao mesmo tempo é um nome forte, é um nome delicado, né? Um nome assim que... É bem forte, né? Então, assim, foi o Léo Rosa que batizou com esse nome. Bom, fala para mim, define para mim Bruta Flor em uma palavra. Difícil, né? Eu acho que é liberdade. É a gente querer, a gente poder ser quem a gente quiser ser, sabe?
ultrapassar os preconceitos dessa sociedade que quer colocar a gente num departamento, não, você é isso, você é aquilo. E o nosso querer é livre, o nosso desejo ele não tem fronteiras, ele não tem preconceito. O nosso desejo ele nasce com a gente tem que cultivar ele, a gente tem que seguir ele, não reprimir o nosso desejo. Então, para mim, Bruta Flor é liberdade. É um convite às pessoas serem quem elas quiserem ser. Bom, Vitor, eu quero muito te agradecer por você ter falado com a gente. Prazer. Prazer é meu, eu que E agradeço. parabéns aí por essa obra que você escreveu e vocês estão apresentando pra gente. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela força, pelo carinho. Espero que vocês gostem do espetáculo. Bom, só pra gente finalizar, vamos convidar a galera pra vir assistir? Vamos. Bruta Flor, sábados e domingos no Núcleo Experimental, aqui na Barra Funda. Sábados às 20h30, domingo às 19 horas. Semana que vem, a última semana, corram que ainda dá tempo. Galera, então não percam. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É só você entrar nesse link aqui e já adquirir o seu ingresso. Isso aí, vem ver a gente.